A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Hoje quero falar a respeito de um assunto bastante desagradável que nós detestamos ouvir até mesmo a própria palavra, que é a respeito do sofrimento. Quem não passa por sofrimento? Muito provavelmente esse vídeo aqui estará alcançando algumas pessoas que estão em sofrimento. Muitas vezes amanhã pode ser a nossa vez. Todos nós passamos por sofrimentos nesta terra. Tudo aquilo que traz incomodação, tudo aquilo que traz inquietação, aquilo dói dentro da nossa alma. E nós passamos por sofrimentos. Por isso também é importante já, aqui, desde já, nós sabemos que nós não devemos julgar quem quer que seja que esteja passando por sofrimento. Seja uma dor aos nossos olhos considerada pequena, seja uma dor de grau gravíssimo, nós não devemos julgar ninguém que passa por sofrimento. Sofrimento é sofrimento. Cada um está numa etapa da vida, cada um está num grau de resistência na vida. Agora, o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero trazer para vocês neste vídeo, é que quando nós esperamos da parte de Deus, acreditando nós, porque de fato Ele é bom, amoroso, é um Deus sábio, e por isso esperamos da parte dele somente aquilo que é agradável, então a chance de nós nos decepcionarmos com Deus e até mesmo virarmos as costas para Ele, como tem ocorrido com muitas pessoas, é muito grande. É muito grande, porque nós não podemos esperar da parte do nosso Deus tão amoroso, como de fato Ele é, um Deus tão misericordioso que tem cuidado da vida de cada um de nós, somente aquilo que nos agrada. O próprio Senhor Jesus Cristo, se você dar uma olhada nos evangelhos, o próprio Senhor Jesus Cristo foi levado pelo Espírito de Deus, não pelo Espírito dos demônios, não por Satanás, foi levado para o deserto, pelo Espírito de Deus para ser tentado, para passar por duras e amargas provações naquela região da Judéia. E ele passou por graves, por difíceis tribulações naquele deserto. Depois, mais tarde, Jesus também, com a permissão de Deus, foi moído no jardim do Getsemane e mais tarde ainda piorou a sua situação no período da sua paixão, no período da sua crucificação, do seu martírio naquela cruz, pela vida de cada um de nós. Mas em tudo Jesus ele foi firme. O que eu quero dizer para vocês é que quando nós esperamos da parte de Deus apenas bênçãos, a chance de nós o abandonarmos, a chance de nós nos revoltarmos com ele por falta de entendimento da palavra de Deus, por falta de entendimento da vida, por falta de conhecimento do próprio Deus, a chance de nós virarmos as costas para ele é muito grande. A chance de nos revoltarmos contra ele é muito grande. Além da amargura do sofrimento que já estamos passando, ou que muitas vezes passamos, é somado a este peso de sofrimento, um peso muito maior, uma carga muito maior de sofrimento, que são as nossas formas erradas de pensar, os nossos conceitos errados de pensar com relação a Deus. Por isso que temos que compreender muitos fatos aplicados, apresentados na Bíblia Sagrada, para que nossa existência se torne mais leve, para que os teus dias se tornem mais suportáveis de serem vividos, mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra e da morte, que não são poucas as pessoas. Aliás, todas as pessoas neste mundo passam uma ou outra hora por vales escuros, pelos vales da sombra e da morte, pelos caminhos da dor e do sofrimento, pelas vias do martírio. Muitas pessoas estão passando nesse mundo, nesse exato momento em que estou falando aqui com você. Talvez amanhã seja a minha vez, talvez hoje seja a sua vez. Não estou aqui praguejando, amaldiçoando, não estou aqui profetizando coisas ruins, mas nós temos que ser realistas. Nós, como cristãos, temos que ser maduros e sabermos compreender o propósito da vida. Qual é o propósito da vida? Vamos lá, o propósito da vida é a nossa educação espiritual. Nós não estamos neste mundo jogados, alienados de Deus. Ninguém é órfão de Deus neste mundo. É claro que quando nós estamos passando por um grande sofrimento, acontecem muitas coisas dentro de nós, muitos fatores que nos levam a uma confusão mental. Nós, devido à dor que estamos passando, começamos a acreditar e temos essa tendência de acreditar que Deus não está nem aí para nossas vidas, para aquilo que nós estamos passando. Outra impressão que temos é que Deus está totalmente alheio àquilo que estamos passando, ou seja, não tem conhecimento daquilo que estamos passando. Ou se tem conhecimento, realmente não se importa conosco. São apenas tentações que nós estamos passando naquele momento de dor e de sofrimento.
Ficamos questionando, nós temos a tendência de questionar: Deus, será que o Senhor não está vendo aquilo que eu estou passando? A dor que estou experimentando neste momento? Então, muitos questionamentos são levantados em nossa mente quando nós estamos pelo vale da dor, quando estamos passando pelo vale da sombra e da morte. Muitos questionamentos são levantados. É aí que nós temos que recorrer à palavra de Deus e buscarmos entendimento do porquê estamos passando aquilo. Logicamente que não estou aqui para julgar aquele que está sofrendo. Ninguém pode julgar aquele que está sofrendo, seja uma dor considerada pequena ou seja uma dor considerada grande. Ninguém neste mundo tem o direito de julgar a dor do outro. Ninguém, porque todos nós passamos por dores, todos nós passamos por sofrimentos. Agora é importante, para que nós venhamos suportar e não sucumbir ao peso das aflições, venhamos entender, compreender o que está por trás desta vida, o propósito desta vida. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você compreenda com relação ao sofrimento, para que esse entendimento, essa compreensão que estou trazendo para você neste vídeo venha tornar o teu fardo mais leve, para que você venha suportar e de modo que você venha conseguir chegar até o fim da sua missão terrena, é você compreender algumas verdades que a Bíblia Sagrada nos traz. Primeiro, a Bíblia Sagrada mostra com clareza, estarei lendo aqui com vocês, a palavra do Senhor mostra com clareza que Deus está por trás de toda situação considerada por nós, vamos dizer assim, calamitosa, desastrosa, dolorida, sofrida. Deus está por trás. Logicamente que mesmo diante dos nossos erros, que faz com que nós mesmos venhamos criar também o nosso próprio sofrimento, porque o ser humano ele é mestre em criar problemas para si mesmo. Ainda assim, Deus está usando os problemas criados por nós mesmos para nos moldar, para nos ensinar, para abrir os olhos, os nossos olhos. Por isso que é importante, diante de todo sofrimento, é uma das primeiras atitudes que todos nós temos que ter, é pararmos, analisarmos aquilo que estamos passando e nos perguntar: o que posso aprender com isso? Ou o que eu devo aprender, Senhor, com isto? O que é que o Senhor deseja me ensinar através deste caminho tão dolorido, através destas lágrimas, através destas tribulações? Há algo que eu preciso aprender? Há algo que eu preciso, algo que o Senhor precisa me ensinar com relação a isso? Porque é assim que nós vamos alcançando a maturidade. É assim que nós vamos avançando. O que acontece é que quando todos nós, seres humanos, estamos passando por sofrimento, nós nos lançamos a murmurações infindáveis e injustificáveis. Com isso acusando Deus de ser injusto. Com isso acusando Deus de não ter amor pelas nossas vidas. E isso é o que pesa cada vez mais o fardo que nós já estamos carregando de sofrimento, aquela cota de tribulação acaba sendo pesada cada vez mais, acaba pesando cada vez mais. Nós acabamos sofrendo cada vez mais porque as murmurações fazem com que o nosso nível espiritual, nosso campo espiritual venha descambar, venha cair, e isso vai fazer com que nós venhamos perder cada vez mais força, mais energia espiritual, em termos de fé, em termos de esperança, de confiança plena em Deus. Isso sim amargura o homem. Não há sofrimento pior do que nós passarmos pelo vale da dor em desesperança, em descrença, em descrédito, duvidando do amor de Deus. Olha só, o apóstolo Paulo ele mostra aqui em suas cartas, uma carta que ele escreveu à igreja de Corinto, está registrado na segunda carta de Coríntios, aos Coríntios, no capítulo 4, e o capítulo 5, é importante você dar uma olhada do capítulo 4, no capítulo 4, do versículo 16 ao 18, estarei lendo aqui para vocês, e também se você tiver tempo, dá uma lida, é importante você ler o capítulo 5, do 1 até o 10, para que você compreenda, talvez até comenta alguns aqui se der tempo aqui neste vídeo, para que você veja que Deus ele está por trás de todos os eventos que acontecem na nossa vida, está ali nos ensinando, está ali nos fortalecendo, está ali nos consolando, está ali nos pedindo especialmente calma, paciência diante da dor, sabendo que Deus tem um propósito, querendo mostrar para cada um de nós que Deus tem um propósito por trás daquela dor, por trás daquele sofrimento. Não é isso que a Bíblia Sagrada fala aqui? Afinal de contas, meu irmão e minha irmã, ser cristão não é andar por um caminho somente de flores, não. Não é um mar de rosas, como diz no ditado mundano aí, não.
Não, esse evangelho que tem sido pregado por aí, onde seja cristão e você vai parar de sofrer, isso é uma mentira. Seja cristão e tudo vai ser um mar de rosas na sua vida, isso é uma mentira, isso é um engano, esse não é o evangelho de Cristo. Também não podemos cair no extremo de acreditarmos que o evangelho de Cristo é um evangelho masoquista, que Deus nos criou para o sofrimento. Deus não nos criou para o sofrimento, Deus nos criou para a felicidade, para a plenitude de vida em Cristo Jesus. Mas para isso, nós temos que alcançar uma maturidade espiritual. E como o aluno ele consegue chegar à faculdade se não passando por muitas provas que ele tem que fazer em todos os seus graus de ensino? Assim somos nós também como espíritos imortais. Temos que passar por muitas provas para que nós venhamos galgando cada vez mais, para que venhamos galgar cada vez mais os degraus da evolução espiritual, moral e intelectual na nossa vida. O apóstolo Paulo ele fala aqui, primeiro que o título da Bíblia Sagrada fala o desígnio e efeito das aflições. Aqui fala assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, se referindo à nossa carne, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, ainda que a nossa carne ela venha a se adoecer, o nosso homem interior, ou seja, o nosso espírito, contudo, se renova de dia em dia. O apóstolo Paulo já começa falando aqui que ainda que alguém esteja sofrendo na sua carne, seja por uma enfermidade, seja por angústia, seja o que for, porque a nossa carne é perecível, é diferente do nosso espírito que é imortal. Ele está falando que ainda que o nosso homem exterior, ou seja, a parte externa, nós estejamos sofrendo por muitas coisas, enfermidades, doenças de tudo quanto é natureza, lutas, tribulações aqui na terra, nosso espírito está sendo renovado, ou seja, está galgando os degraus do crescimento. Nosso espírito está adquirindo maturidade, evolução espiritual. E ele continua. No versículo 17, ele continua falando algo muito importante para nós que você deve saber também aqui. É importante que você saiba. Aqui fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O apóstolo Paulo está chamando as suas tribulações de leve e momentânea. Leve e momentânea. Também está chamando as nossas tribulações de leve e momentânea. Eu sei o que muitos podem pensar ao ouvir exatamente isso que acabaram de ouvir neste vídeo. Leve e momentânea? Leve o câncer que eu estou padecendo aqui neste hospital, no meu corpo, o câncer que está devorando o meu corpo, que está me fazendo gemer de dor dia e noite, isso é leve? Irmãos, não entendam mal o que o apóstolo Paulo está nos ensinando, o que a palavra de Deus está nos ensinando. Como eu falei, não estou aqui para julgar a dor, o sofrimento de ninguém. Sei muito bem que uma pessoa que passa por câncer ou qualquer outra enfermidade, a pessoa sofre e sofre muito. Eu, se estivesse nessa situação, com certeza estaria gemendo de dor também. Mas quando o apóstolo Paulo está falando, nossa leve, está se referindo às nossas tribulações do corpo físico como leve e momentânea, primeiro, ele está expressando palavras aqui de quem já alcançou uma maturidade espiritual muito grande, mostrando a importância de alcançarmos a mesma maturidade espiritual do apóstolo Paulo. E estamos seguindo por este caminho. Quanto mais maduros nós estivermos no campo espiritual, mais nós vamos olhar os sofrimentos desta vida através de uma ótica diferente, através de uma ótica de fé. Porque nós estaremos com os olhos fixos na eternidade, não na vida terrena. E foi assim que os apóstolos, tal como o apóstolo Paulo, um exemplo dele, um exemplo aqui também, olhava seus sofrimentos. Se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, quantos sofrimentos aquele homem não passou? Foi excluído da sua família, desprezado pela sua esposa, seus irmãos, sua família toda. O apóstolo Paulo ele foi chicoteado, foi jogado em buraco, sofreu naufrágios, correu perigo de ameaças de morte, da própria morte. O apóstolo Paulo sofreu no final dos seus dias, por causa do evangelho, foi decapitado. O apóstolo Paulo sofreu muito apedrejamento, ficou em coma devido aos apedrejamentos junto com Barnabé, um servo do Senhor. Basta você ler em Atos dos Apóstolos o que o apóstolo Paulo passou. Sofreu muito este homem. E ele considerou tudo aquilo como leve, em comparação, como ele mesmo fala, ao peso de glória que o estava esperando.
Peso de glória. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer? Que por mais que nós venhamos considerar pesado os sofrimentos que nós passamos aqui na terra, o peso de glória que nós vamos experimentar depois, em comparação com esse peso de sofrimento, vai praticamente anular esse peso de sofrimento, vai ser considerado esse peso de sofrimento como nada, como leve diante do peso de glória, diante das riquezas imensas que nós vamos adquirir após esse estágio tão dolorido que nós estamos passando no planeta Terra. É isso que ele quer dizer, que aquilo que nós sofremos hoje aqui, em recompensa daquilo que vai ser produzido em nosso espírito, vai ser muito grande a ponto de nós considerarmos leve aquilo que haveremos passado na Terra quando nós estivermos na eternidade. É lógico que isso exigirá de nós paciência enquanto nós estamos aqui na Terra, o que não é fácil. Não é fácil. Por isso que eu não julgo ninguém que está sofrendo. Não é fácil. Sofrer não é fácil. Mas muitas vezes é necessário. Porque nós estaremos sendo aperfeiçoados para alcançarmos algo inimaginável, um peso de glória que nós não fazemos ideia. O vídeo já se encontra em 16 minutos, eu vou estar parando por aqui, mas eu vou dar continuidade a este assunto nos vídeos seguintes, porque é um assunto muito importante, é um assunto que você precisa conhecer de acordo com a palavra de Deus, porque eu imaginei que eu ia conseguir ler outras passagens aqui deste mesmo capítulo aqui, no tempo, eu não quero tornar esse vídeo mais longo do que já está. Então, guarde essa palavra ao seu coração, fique com essa palavra de hoje, fique com esta palavra. Os teus sofrimentos, as tuas lutas estão pesando o teu espírito, estão amargurando o teu espírito, mas guarde essa certeza no seu coração, isso um dia vai passar. Vai passar. Nem que esse sofrimento tenha de te levar para a eternidade pelo processo da morte física, mas lá você vai colher um peso de glória muito grande, a ponto de você olhar para trás, lá da eternidade, e falar, diante disso que eu estou experimentando aqui, essa felicidade, essa paz de espírito, olhando para aquilo que eu passei na terra, agora eu considero como leve, como o apóstolo Paulo havia falado. Considero como nada diante desse peso de glória. Então, esse é o entendimento que nós temos que ter da vida. Tem muito mais coisas que eu gostaria de falar aqui, mas terei de parar por enquanto. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.